Oi, eu sou Fernanda Fratarola e hoje nós vamos ver por que muitas pessoas não conseguem o score que precisam no TOEFL. Se você precisa fazer a prova, tá aqui porque você precisa fazer a prova. Se você conhece pessoas que já fizeram a prova, é provável que você conheça alguém que já fez a prova e não conseguiu o resultado. E muitas vezes a gente acaba ouvindo de pessoas que fizeram a prova e não conseguiram o resultado, coisas como, tem que ser fluente para fazer a prova. Imagina se eu já com nível de inglês super avançado não conseguir um bom resultado, tem que ser fluente, tem que ter muito vocabulário acadêmico. Eu estou moro fora, eu tenho um meu namorado, meu marido, minha esposa, minha namorada, é americano, ou é nativo do inglês, né? Irlandês, inglês. E mesmo assim, eu falo, converso muito, todo mundo entende o que eu falo, eu entendo o que todo mundo fala. Mas mesmo assim, eu não conseguia o score que eu precisava no TOEFL. E aí quando você escuta aquilo, você fala assim, nossa, se essa pessoa aqui já morou fora, essa pessoa que tem esse contato tão grande com o idioma, não conseguiu o score, eu também não vou conseguir o score. E muitas vezes isso faz com que as pessoas desistam de fazer a prova. Não é incomum as pessoas desistirem sem nunca terem feito a prova. E desistem por coisas que escutam de outras pessoas, baseadas na experiência de outras pessoas com a prova. O que acontece é que quando a gente escuta muitas vezes a experiência de outras pessoas, nem sempre essa experiência vem com todas as informações que são necessárias para que a gente possa de fato entender a realidade daquilo que aconteceu. Então, muitas vezes essas informações que nós recebemos ou que nós ouvimos de outras pessoas, elas são informações parciais. E a gente acaba ficando com muito receio da prova, sem de fato entender por que aquela pessoa não conseguiu o resultado. Então, hoje eu vou falar aqui, eu certamente não vou abordar a centenas de motivos pelos quais as pessoas podem não conseguir o resultado. Elas podem ter um problema técnico, por exemplo, no dia. Elas podem ficar muito nervosas, o nervosismo atrapalha muitíssimo. Há pessoas que abandonam a prova, há pessoas que não conseguem fazer mesmo a prova, acabam deixando questões em branco, mas não é porque não têm um conhecimento, não é porque não se prepararam, é porque estão nervosas. Então, há outros fatores que vão fazer com que as pessoas não consigam o resultado. Hoje, a gente vai ver os mais comuns, aquilo que acontece com mais frequência para que as pessoas não consigam o resultado que precisam no TOEFL. Se você já fez a prova e não conseguiu o resultado, é importante agora, durante essa aula, que você tente analisar se alguma dessas coisas que estão sendo apresentadas aqui podem ser um dos motivos que fez com que você não tivesse conseguido o resultado que você precisava. Porque é a partir da identificação do porquê que você não conseguiu o resultado que você sabe o que você precisa fazer para alcançar esse resultado. Se você nunca fez a prova, a gente está aqui hoje falando sobre isso, é bom porque isso faz com que você saiba aquilo que você não deve fazer, se você quer conseguir o resultado que precisa. Então, essas coisas aqui são coisas que a gente não deve fazer se a gente almeja conseguir o resultado. E é claro que se você vai fazer a prova, você almeja conseguir o seu resultado. Então, essas são as coisas que a gente deve deixar de fora. A primeira é a falta de conhecimento da estrutura da prova. Você pode achar que isso é uma coisa que, mas o que? A pessoa vai fazer a prova sem conhecer a prova? Mas isso acontece um bocado. As pessoas irem fazer a prova sem conhecer, justamente porque se enquadram naquilo que eu acabei de falar, né? Se enquadram nesse cenário em que eu me comunico muito bem, as pessoas me entendem, eu entendo todo mundo, eu moro fora, ou eu trabalho numa empresa onde eu falo inglês o dia inteiro, ou eu tenho um nível avançado de inglês, eu sou casada com um americano, e as pessoas pegam tudo isso e pensam, eu tenho que fazer uma prova de proficiência em inglês. O meu nível de inglês é super alto, eu não, nem vou. Vai lá, marca a prova e vai. E isso acontece.
E eu já tive mais de um aluno nessa situação, que chegou até mim depois de ter feito a prova e não ter conseguido o resultado, tendo um bom nível de inglês. E não conseguiu porque foi lá, marcou a prova, é uma prova de inglês, vou pegar e vou fazer. O que acontece com as provas de proficiência, e isso não é uma característica só do TOEFL, mas das provas de proficiência de uma forma geral, é que elas têm estruturas muito específicas. Elas têm particularidades, né? Elas não são como as provas de cursos de inglês. Então, se a gente não conhece a estrutura da prova, corre o risco de chegar lá e vai estar, né? Nem corre o risco, vai chegar lá e você vai estar despreparado. Porque ela vai apresentar uma estrutura diferente daquilo que você espera, porque você está esperando uma prova de inglês tradicional. E você vai chegar lá e você vai ter o desafio do tempo, você vai ter o desafio da estrutura das questões em si, que são completamente diferentes de provas convencionais de inglês, né? Provas de cursos de inglês, ou até mesmo provas que se faz na faculdade. Se você estuda inglês na faculdade, você não faz prova como são as provas do TOEFL. Então, elas têm uma estrutura, a prova tem uma estrutura muito específica. E se você não conhece essa estrutura te pega de surpresa. E aí você não consegue gerenciar o tempo, aí aparecem textos na seção do speaking, você escuta lectures e conversations na seção do speaking, e você não sabe o que fazer com aquilo. Aí você tem 60 segundos para dar a sua resposta, mas resposta baseada em quê? Você não se preparou, não sabia o que fazer, chegou no centro aplicador, te deram lápis e papel, para quê? Porque você não estava preparado. Porque você não conhecia, nem tinha ideia de como é a estrutura da prova. Então, esse é um motivo comum que as pessoas não conseguem o resultado. Porque elas vão, de fato, despreparadas, no sentido não apenas de não estarem preparadas para a estrutura da prova, em termos de saber as estratégias, mas não estarem preparadas porque não conhecem a prova. Nunca nem sequer viram a prova. Agendam e vão fazer. E aí também leva a questão do não saber as estratégias. Às vezes a pessoa vai lá, dá uma olhada na estrutura da prova. Rapidinho que você vai ver, olha, tem aqui uma sessão de reading, que vai cair aqui 2 textos, tem uma sessão de listening, speaking, 4 perguntas, writing. Tudo bem. E vai fazer a prova. E chega lá na prova, tem a questão do tempo, que é corrido. E aí, vou aqui, vou fazer esse reading, vou ler o texto. Aí a pessoa não sabe a estratégia, vai lá, lê o texto todo. Aí vai para a primeira pergunta, quando vê, o tempo da sessão acabou e a pessoa ainda está no primeiro texto. Deixou um texto inteiro em branco. Por quê? Porque não sabia que não é para ler o texto todo. Não sabia que não é para começar pela leitura do texto. Você não vai fazer isso. Mas se a pessoa não sabe a estratégia, ela começa assim. Ela vai lá e lê. E aí o tempo não dá. Porque a prova não foi feita para você começar pela leitura do texto. Só que se a pessoa não sabe a estratégia, não importa o nível de inglês. É uma questão de tempo. Ela não vai dar tempo. Ela vai ler um texto, aí depois vai para a primeira pergunta, vai ter que voltar para o texto, vai para a segunda pergunta, vai ter que voltar para o texto, vai para a terceira pergunta, vai ter que voltar para o texto. E aí ela vai para o segundo texto, ela vai ler o texto todo. Acabou-se. E isso vai se repetir, né, na prova. Aí chega na sessão do listening, não sabe as estratégias, o que anota? 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 Anota como? Anota em português? Anota em inglês? Muitas pessoas me perguntam isso. Fernanda, as anotações, eu devo fazer em português? Nunca. Elas são sempre feitas em inglês. Mas a pessoa, às vezes, não se prepara, não sabe. Chega na sessão do speaking, não sabe as estratégias, não sabe as estratégias para redação, o que vai botar na redação integrada, como é que vai organizar esse texto, o que vai escrever no Writing for an Academic Discussion. Como é que vai apresentar isso? É para mencionar ou não é para mencionar os alunos do exercício que aparecem, né? O post lá no exercício. É para mencionar ou para mencionar? É para concordar ou é para discordar? É para fazer o quê? A pessoa não sabe. E aí, a partir do momento que ela não sabe, toda a questão do gerenciamento e administração do tempo, toda a questão do conteúdo, da localização das informações, anotar as informações, o que anotar, como organizar a sua resposta no speaking, como organizar as suas redações, o que é importante você
entregar na sua resposta e o que você vai deixar de fora. Todo esse conhecimento, ele se perde porque a pessoa não tem as estratégias, né? Ela não tem esse conhecimento. E aí as estratégias, porque ela não possui as estratégias, e na hora que vai fazer a prova, às vezes escreve uma redação. Mas a redação não atende os critérios de avaliação. Escrever uma redação boa, às vezes a redação nem tem erros de gramática, mas o conteúdo não é o conteúdo pedido. E aí? E aí não adiantou ela ter um nível alto de inglês, se esse for o caso, porque a gente sabe, a gente vai falar sobre isso, nem sempre esse é o caso, mas muitas vezes não adianta, o aluno chega, tem um nível alto de inglês, mas como não se preparou, não sabe as estratégias, chega lá na redação ou na resposta do speaking e entrega um conteúdo que não é o que ele deveria estar entregando. Ou faltam elementos cruciais. E aí o score desse aluno podia ser 110, 105, vem 70. Ele não reflete o nível de inglês daquele aluno, mas ele reflete o grau de preparação daquele aluno para a prova. Então, não saber as estratégias é um motivo que muitas pessoas não conseguem o resultado que precisam. Outro motivo que a gente tem é incompatibilidade entre o nível de inglês e o score pedido. Isso é uma coisa que eu falo muitíssimo, quem me acompanha, já assistiu a Semana do TOEFL, me acompanha no Instagram, ou aqui mesmo, ou no YouTube, que me acompanha, sabe que eu falo frequentemente sobre isso. A incompatibilidade entre o nível de inglês e o score que o aluno precisa. Então, o TOEFL não tem uma nota de corte, né? Ele não tem uma nota de aprovação e reprovação. Ele tem a nota que você precisa. Então, o que vai determinar a nota que você precisa é o teu objetivo final com a prova. Então, se você vai, por exemplo, aplicar para um processo de visto na Austrália, quanto a imigração pede? É isso que você tem que saber. Então, aquele score é o score que você precisa. Você vai aplicar para a Universidade X. Quanto a Universidade X pede? Os scores pedidos pelas universidades variam imenso. 60, 70, 80, 90, 100, 105, 110, tudo depende. Depende da universidade, depende da sua área, depende se é graduação, mestrado, doutorado. Depende se você vai com bolsa de atleta, por exemplo. Há uma série de coisas aqui que vai influenciar no score que você precisa. Então, os scores variam muitíssimo. Processo de validação de diploma, qual é a área do processo, né? É para enfermagem, é para farmácia, para veterinária. Os scores eles vão variando. O que vai determinar, então, o nível de inglês? É o score. Se você precisa tirar 70, o teu nível de inglês não é o mesmo, não precisa, né, ser o mesmo do aluno que precisa tirar 100. O aluno que precisa tirar 100, ele precisa ser C1, ele tem que ser avançado. O aluno que precisa tirar 70, ele tem que ser B1, quase B2, que é um intermediário quase upper intermediate. Ele ainda é intermediário. Se não há essa compatibilidade, o que acontece? Uma boa preparação, ela vai fazer com que você consiga o score mais alto possível de acordo com o seu nível de inglês. E é isso. É isso que uma boa preparação vai fazer por você. Ela vai maximizar as suas chances de conseguir o score mais alto possível de acordo com o teu nível de inglês atual. Ela não vai pegar uma preparação focada no TOEFL, não vai pegar e tirar você do nível básico para o nível avançado. Esse trabalho de ir do básico para o avançado é um trabalho que você deve fazer, né? Se você precisar de um score avançado. A maior parte das pessoas vão precisar de scores intermediários, né? Scores que vão até 90, 94, 95. Então, a maior parte das pessoas está ali no score intermediário, seja ele B1 ou B2, que é o upper intermediate, que é o intermediário caminhando para o avançado, mas ainda não é avançado, é intermediário. Mas esse salto, né, para que você alcance o nível de inglês que você precisa ter para aquele score, é um estudo que você tem que fazer à parte, né? A tua preparação,
se você está fazendo a preparação e seu nível de inglês já é compatível, você não vai precisar fazer um estudo de inglês. Né? Você vai sentar e vai estudar para o TOEFL. O máximo que acontece é você ter que praticar listening, treinar as anotações, para que você faça anotações cada vez mais completas. Mas você não vai precisar parar e estudar inglês. Eu vou estudar inglês. Não vai estudar inglês, porque seu nível já é compatível. Você pode fazer um reforço se você quiser gramatical, ou manter o hábito, né, de ouvir, ler, né, consumir conteúdo em inglês. Mas você não precisa fazer um estudo direcionado para o inglês. Porque seu nível de inglês já é compatível. Você faz se você quiser, mas para o TOEFL tu não precisa. A questão é que quando o nível de inglês ele não é compatível, um trabalho no nível de inglês tem que ser feito primeiro. Muitas pessoas não conseguem um resultado porque não tem essa compatibilidade. Mas olha, eu falo e eu entendo o que as pessoas dizem. Mas às vezes a gente fala, né? Você fala, se comunica, as pessoas entendem o que você diz. Mas o seu nível de inglês não é avançado. E aí, se você precisa tirar 100, 105, o seu nível de inglês não é compatível. Como é que você vai saber? Você vai saber. Se você faz um curso de inglês, você sabe onde está o seu nível. Se você faz uma aula de inglês com um professor particular, você sabe onde está o seu nível. Se essa não é o seu caso, há inúmeros testes online de inglês que vão dizer ali na hora o teu resultado, o teu nível. É 100% preciso? Não, não é. Não é, porque há uma série de fatores ali que não está sendo levado em consideração. Mas te dá uma ideia de qual é o seu nível atual. E a partir dali, você consegue, então, olha, eu preciso de um score de B2. Eu fiz aqui esse teste de nivelamento. E o teste de nivelamento deu que meu nível é B2. Então, eu vou começar a me preparar. Eu preciso de um score de B2, preciso tirar 80. Eu fiz o teste de nivelamento diz que eu sou básico. Ou eu sou B1. O que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui um intensivo no inglês, me dedicar para o inglês. Por quê? Porque a preparação para o TOEFL em si ela é rápida. Se o seu nível de inglês é compatível com o score que você precisa, em 3 a 8 semanas você se preparou para a prova. Se o seu nível de inglês não é compatível, a tua preparação demora mais. Por quê? Porque você tem que pausar a tua preparação para focar no teu inglês. Muitas pessoas não conseguem o score em virtude disso. Não há compatibilidade. E aí, às vezes, a pessoa não faz esse trabalho paralelo do inglês, ou não se dedica ao inglês, ou não tem tempo para isso, porque precisa do resultado daqui a 2 semanas. Né? Em 2 semanas, seu inglês não vai sair do básico e vai pro B2. Não vai sair de A1 para B2, ou A2 para B2. Em 2 semanas, não dá. E aí vão fazer a prova, não conseguem o resultado que precisam, mas porque há essa incompatibilidade. Se há a incompatibilidade, e isso é uma coisa importante, não é fazendo mais exercícios para o TOEFL que o teu nível de inglês vai aumentar. Os exercícios para o TOEFL, as redações, os exercícios de speaking, o listening, reading, eles vão te ajudar sim a dar uma lapidada no seu nível de inglês. Se você, por exemplo, nunca escreveu uma redação, você fazer uma boa preparação, onde você vai escrever redações, vai ter correção, vai escrever de novo, tudo isso vai fazer com que, claro, você dê uma evoluída nesse skill. Essa habilidade, ela vai ser desenvolvida, porque você está trabalhando essa habilidade. Você está praticando e tendo feedback, tendo correção, e praticando e praticando. E é claro que tudo isso faz com que você melhore aquilo ali, aperfeiçoe aquela habilidade e, de uma forma geral, acaba aperfeiçoando o teu nível de inglês porque você está melhorando gramática, vocabulário, ortografia. Então, está dando uma melhorada no teu nível de inglês de uma forma geral. E isso vai acontecer, se você fazendo uma boa preparação, isso inevitavelmente vai acontecer. O teu primeiro exercício, a tua primeira redação não vai ser igual à última. Você mesmo sente o progresso que acontece ao longo, né, da sua preparação. Você sai daqui e vai para cá. Você percebe isso. Isso é perceptível. Isso não significa que o teu nível de inglês vai sair do básico e vai... Não. Significa que naquele nível de inglês que você está, os seus skills, as suas habilidades serão aperfeiçoadas dentro daquele nível. Se você está em níveis... está muito perto de troca de níveis, né?
eu sou B2 quase C1. Há uma chance sim de você terminar já com um pé no C1. Tirar ali, né? Sair ali do B2 e ir. Mas isso se você já está ali quase na curva. Senão, você só vai lapidar, você continua naquele nível, mas agora você escuta melhor, lê melhor, escreve melhor, fala melhor dentro daquele nível que você tem. Então, uma vez que você identifique que o problema é uma questão de nível de inglês, fazer 500 exercícios do TOEFL não é o que vai fazer o salto do teu inglês. O que vai fazer o salto do teu inglês é um estudo direcionado para o inglês. Os exercícios do TOEFL são exercícios muito objetivos, né? Eles têm um formato fechado, é aquilo ali. É aquele conteúdo, é aquela apresentação, é a mesma estrutura de resposta, aquela estrutura de exercício, os textos acadêmicos. Ele não é um universo focado no desenvolvimento do inglês. Ele é um universo de teste. É para testar o que você sabe. Você está constantemente em teste daquilo que você sabe, não tira você do básico para o intermediário, do básico para o avançado. Esse processo, ele não acontece aí. O que acontece aqui foi o que eu falei, é aperfeiçoar. O processo do foco no inglês, né? Vou melhorar o meu nível de inglês. É feito estudando inglês. Esse estudo, se você identifica que há essa incompatibilidade, esse estudo tem que ser feito para que possa haver, então, aí essa mudança de score, você conseguir aumentar o seu score. E aqui tem a questão de não fazer as anotações. Muita gente não faz as anotações, acha que as anotações são desnecessárias, ou acha que não consegue fazer as anotações. Fazer as anotações durante os áudios que tocam na prova é um desafio. E é um desafio para todos no início, todos. E independentemente do nível de inglês. Alunos avançados, fluentes, professores, nativos. Todo mundo passa essa dificuldade. Você passa essa dificuldade em português, provavelmente. Se você não tem o hábito de fazer anotações e eu chegar aqui e tocar para você uma palestra em português, é provável que enquanto você está anotando, você se perca. Se perca naquilo que está sendo dito e quando você começa a prestar atenção de novo, já esteja falando sobre outra coisa e você perdeu um pedaço porque estava preocupada em anotar. Isso é normal. E isso não está obrigatoriamente relacionado ao nível de inglês. O que está relacionado ao nível de inglês é ouvir e entender. Se você escuta e não entende, há uma questão que pode ser de nível de inglês ou pode ser o desenvolvimento do listening que precisa ser feito, né? Da habilidade de ouvir e entender. Porque às vezes o ouvido não está acostumado a ouvir coisas em inglês. Então, as anotações, elas não necessariamente têm uma relação direta com o nível de inglês. Todos os alunos passam essa dificuldade no início. O que acontece aqui é que você não pode desistir. Você começou a praticar, está praticando o teu nível de inglês, está praticando o nível de inglês, está fazendo os exercícios, está praticando o listening, né? Não precisa ser fazendo exercício. Estou assistindo aqui um vídeo do YouTube, eu estou ouvindo um podcast e estou anotando enquanto eu escuto. Essa prática, à medida que você vai fazendo essa prática, olha, comecei a anotar, me perdi. Me perdi, não adianta, não consigo. Não desiste. Essa habilidade, como outras habilidades, ela precisa de treino. E à medida que você vai treinando é que você vai melhorando. Né? Ninguém corre uma maratona de um dia para o outro. Existe treino, prática, perseverança. E a mesma coisa é verdade para as anotações. Você não vai pegar ali e de repente, nunca fiz uma anotação ouvindo nada, nem em português, nem em inglês. Eu não tenho esse hábito de anotar enquanto estou assistindo palestras, ou estou em congressos, ou estou na faculdade. Eu não tenho esse hábito. Vou lá, vou ouvir um podcast, vou ouvir 5 minutos de um podcast, vou anotar tudo, do início ao fim. Isso não acontece com ninguém. Então, como isso não acontece com ninguém, muita gente abandona as anotações. Abandona. Não treina, não pratica. Simplesmente identifica que há um problema e deixa as anotações. E aí o que se passa? Chega na hora da prova, vai fazer a prova, não vou fazer as anotações. Aí eu tenho uma ótima memória. Eu também tenho uma memória muito boa. Mas a minha memória para decorar diferenças entre os tipos de fossilização numa lecture de 2 minutos e 30 que eu ouvi
onde eu não tenho nenhum conhecimento, a minha memória, ela vai me faltar em algum momento ali. Eu estou num contexto de prova, estou nervoso, estou ouvindo um áudio sobre uma coisa que eu não tenho qualquer conhecimento. Lá 3 minutos e meio, o professor falando sobre os tipos de fossilização, apresentando nomes, características, tudo aquilo diferente. Eu depois vou ter que responder 6 perguntas, não fiz nenhuma anotação, estou só confiando aqui na minha memória. A minha memória vai me faltar. Ela vai me deixar na mão. E isso é um fato. Isso, eu posso entender absolutamente tudo do início ao fim, cabo a rabo. Vai me faltar conteúdo, na hora de dar a resposta. Alguma coisa eu vou esquecer. Alguma característica eu vou lembrar. Eu lembro que falou sobre isso, mas agora já não me lembro se era sobre fossilização A ou fossilização B. E agora, faço o quê? Chuto a opção de resposta? Então, assim, vai escrever uma redação. Vai ouvir o professor rebatendo 3 teorias ou 3 razões, que o autor apresentou para defender um ponto de vista. Aí você vai lá e vai ouvir o professor rebater aquilo ali com detalhes. Você vai memorizar para depois escrever uma redação? Não vai. Não vai. Ouvindo uma vez na prova? Não vai. Você pode se lembrar. Você pode se lembrar de detalhes, você pode se lembrar de uns pedaços, mas se lembrar de tudo aquilo que foi dito, não vai acontecer. Então não dá para você confiar na tua memória. A minha memória vai fazer. Não vai. Não vai. É por isso que você pode fazer as anotações. Por isso que as anotações em português também não vão te ajudar. Porque você vai lá, anota tudo em português, mas a sua redação vai escrever em inglês. Então o que acontece? Você está ouvindo em inglês, está traduzindo para o português para escrever, para depois você ter que traduzir para o inglês de novo? Não vai te ajudar. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Primeiro que, pronto, para fazer as anotações assim é muito mais difícil. Depois, para escrever a sua redação, é muito mais difícil. Aí você tem a questão do tempo, tem a questão do vocabulário, porque aí você já não se lembra, qual será que foi a palavra do professor? Eu botei isso aqui, mas olha, nem me lembro da palavra que ele usou em inglês. E pronto. Não me lembro a preposição, não me lembro. E aí você já não escreve. Sua redação vai ficar incompleta. Então aqui tem esses dois lados, que é não fazer as anotações, e isso eu falo assim com propriedade. Isso acontece, sim. Há pessoas que acham que não precisam. Eu conheço professores de inglês que já foram fazer a prova do TOEFL e acharam que não precisavam fazer anotação. Eu não preciso fazer anotação. Não precisa, não preciso. E aí foi lá, fiz a prova do TOEFL, eu consegui um score abaixo do que poderia conseguir, com certeza. Com certeza. Por quê? Porque não quis fazer as anotações, porque acreditou que não precisasse fazer as anotações. Então, há pessoas que não conseguem um score em virtude disso. Então, é importante você fazer as anotações. As anotações são uma questão de prática, então pratica bastante. Vai lá, anota. Tá ouvindo? Anota. Tira do seu dia, olha, vou tirar aqui 15 minutos, vou treinar essa habilidade. Mas não deixa de treiná-la, porque essa habilidade é, sim, crucial para conseguir um bom score na prova, para conseguir o score que você precisa na prova. Então, esses são os motivos mais comuns que as pessoas não conseguem um score, A gente tem, então, a questão da pessoa não conhecer a estrutura da prova, marcar e ir fazer. A pessoa não conhecer as estratégias para a prova e aí chegar na prova e não saber como vai executar as questões, como é que vai responder as questões de speaking, como é que vai escrever e organizar as redações, que conteúdo que é relevante, que conteúdo que não é. Não vai saber como administrar o tempo na sessão do reading, o que anota na sessão do listening, o que anota na sessão do speaking, o que anota na sessão do writing, e tudo isso impacta o score. A gente tem a incompatibilidade entre o nível de inglês e o score pedido, e é por isso que é sempre muito importante saber quanto você precisa tirar, qual é o teu nível de inglês, para decidir se é o melhor momento para você começar a se preparar e se for o único momento que você tem para se preparar, porque você está muito perto da data que você tem que entregar o seu resultado, que você faça sempre um trabalho paralelo de inglês junto com a tua preparação. Olha, eu tenho que entregar esse resultado daqui a 2 meses, eu não tenho opção, então eu vou começar a me preparar. E aí, por exemplo, você divide o seu dia, você tem 5 horas para estudar, 4 horas, 3 horas para estudar por dia. É 1h30 para o TOEFL, 1h30 para o inglês, 1h30 para o TOEFL,
1h30 para o inglês. E vai sendo sempre assim, de forma que, hoje eu tenho menos coisa para fazer do TOEFL, então hoje eu vou estudar 1 hora para o TOEFL, 2 horas para o inglês. Mas vai fazendo isso sempre. Então, em paralelo, se você tiver pouco tempo até a prova, que é então aí a sua chance de aumentar um pouco o seu nível de inglês para ver se você consegue então o score que você precisa. E o último, então, que a gente tem aqui, que é muito comum, é não fazer as anotações ou de forma nenhuma, ou tentar fazê-las em português, e tudo isso aí impacta o score que você precisa, o score que você consegue, não que você precisa, mas impacta o score que você consegue na prova e faz com que muitas pessoas não consigam o score que precisam. Se você já fez a prova e não conseguiu o score que precisa, diz aqui pra mim porque que você acha que não conseguiu esse score. E é isso. Um abraço e até a próxima.